Dizem que todo espelho guarda uma fresta para o outro lado, mas que, quando ele se parte, não é apenas o reflexo que se distorce, é a fronteira entre dois mundos que se racha. E se você olhar por tempo demais, aquilo que está do outro lado pode perceber e querer sair. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas hoje, se pudesse voltar no tempo, quebraria todos os vidros da minha casa e viveria no breu, só para nunca mais correr o risco de ver aquele rosto. Tudo começou de forma banal. Eu estava reformando o apartamento antigo que herdei da minha avó, no centro da cidade. O lugar estava cheio de móveis pesados, cortinas velhas e um cheiro de poeira misturado com um mofo. No quarto dela, encontrei um espelho grande, oval, com moldura de madeira entalhada, o tipo de objeto que parece ter história demais. Ele estava encostado na parede, coberto por um lençol branco. Quando puxei o pano, percebi uma rachadura atravessando o vidro de cima a baixo, como se algo tivesse batido nele de dentro para fora. Deveria ter jogado fora, mas não sei explicar por que não o fiz. Era como se o espelho tivesse um peso que me puxava, me obrigando a manter o olhar. A rachadura formava uma linha torta, dividindo meu rosto refletido em duas metades. Uma parecia normal, a outra um pouco diferente. Na primeira noite, quando terminei a pintura das paredes, sentei no chão para descansar. A luz da lâmpada pendurada balançava levemente, projetando sombras que dançavam no quarto. Foi quando me dei conta de que estava encarando o espelho há tempo demais. Contei mentalmente. 1, 2, 3, até chegar a 10. E foi no 12º segundo que vi a primeira coisa estranha. O meu reflexo piscou, mas eu não pisquei. O susto foi tão grande que caí para trás. Olhei de novo e lá estava meu reflexo normal, imóvel. Deve ser cansaço, pensei, rindo nervosamente. Mas aquela noite foi longa. Tive sonhos confusos, cheios de imagens distorcidas, corredores de vidro, mãos me puxando, dentes atrás de sorrisos. No dia seguinte, trabalhei evitando passar pelo quarto. Mas à noite, enquanto tomava água na cozinha, ouvi um som vindo de lá, um leve estalar, como gelo se quebrando. A casa estava silenciosa e aquele som me chamou. Entrei no quarto e vi o espelho. A rachadura parecia mais profunda e uma pequena lasca tinha caído no chão. Me agachei para pegá-la e, por reflexo, olhei para cima. Dessa vez, não precisei contar até 10. O reflexo já estava sorrindo. Mas não era o meu sorriso. Era mais largo, mais afiado, quase doloroso de ver. As pupilas estavam dilatadas e havia um brilho estranho nelas, como de um animal encurralado ou predador. O meu corpo congelou e, por um momento, achei que o reflexo ia se mover para fora do vidro. Então, num piscar, voltou ao normal. Depois disso, comecei a ter episódios estranhos. Ao passar pelo espelho, via figuras paradas no fundo, como se atrás de mim houvesse um cômodo maior, mais escuro, cheio de pessoas imóveis me observando. Às vezes, elas se moviam, outras vezes, só sumiam quando eu piscava. Contei para um amigo que me olhou sério e disse: "Cara, não encara espelho trincado. Minha avó dizia que é uma janela. E se você olha tempo demais, dá tempo do que tá lá ver você também." Eu ri, mas no fundo aquela frase me gelou. Comecei a pesquisar e encontrei relatos antigos, fóruns obscuros, até uma lenda urbana sobre o demônio do espelho trincado. Diziam que ele não tinha um rosto próprio, ele copiava o seu, mas sempre deixava escapar um detalhe errado. E que se você mantivesse o contato visual por mais de 10 segundos, ele começaria a se mover por conta própria. Primeiro, só dentro do vidro, depois, fora. A partir da terceira noite, perdi o controle. Eu precisava olhar. Era como se o espelho chamasse meu nome. Eu me sentava diante dele e contava mentalmente, cada vez mais lento, só para ver o que acontecia. E cada vez ele estava diferente. Um corte na bochecha que eu não tinha, os olhos um pouco mais fundos, os dentes um pouco mais longos. Uma madrugada, acordei com o som de vidro sendo arranhado. A casa estava mergulhada na escuridão e no corredor havia um frio estranho, quase como ar-condicionado ligado no máximo. Quando cheguei no quarto, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado contra ele, por dentro. E no meio do vidro, sobre a rachadura, estava escrito: "Falta pouco." Depois disso, comecei a perceber mudanças em mim.
Manchas escuras sobre os olhos, pesadelos todas as noites, e no trabalho, colegas comentavam que eu estava com um olhar estranho. Evitava espelhos de banheiro, vitrines, qualquer superfície refletiva, mas às vezes no canto do olho via um movimento que não era meu. Até que numa noite de tempestade, a luz acabou. A casa ficou mergulhada num breu total e só o espelho parecia brilhar levemente, refletindo uma luz que não vinha de lugar nenhum. Senti meu corpo andar sozinho até ele. Quando fiquei de frente, percebi que o meu reflexo não estava me copiando mais. Ele se mexia sozinho e dessa vez falou, mas não com a minha voz. 10 segundos. Só isso. Depois será a sua vez aqui dentro. Não consegui desviar o olhar. Meus olhos ardiam e um zumbido começou a preencher meus ouvidos. Contei mentalmente, mas quando cheguei no 10º segundo, não vi mais o quarto atrás de mim. Só um vazio escuro, sem chão, sem teto, com vultos se movendo lentamente. Eles chegavam mais perto e todos tinham o mesmo rosto que eu, mas com sorrisos partidos, bocas abertas demais, olhos mortos. O reflexo encostou a mão na superfície. Eu senti o frio atravessar minha pele. A rachadura se abriu como uma fenda e um cheiro de mofo e sangue velho tomou o ar. A última coisa que lembro foi a mão dele puxando a minha. Quando acordei, estava deitado no chão do quarto, sozinho. O espelho não tinha mais rachadura. Meu reflexo estava perfeito. Perfeito demais. Passei a mão pelo rosto tentando encontrar algum corte ou arranhão, mas nada. Tudo estava como antes. Ou assim parecia. Só que havia algo no ar. Uma sensação de que o quarto estava mais frio, mais úmido. Saí cambaleando, fui até a cozinha e bebi um copo d'água. Mas ao levar o copo à boca, percebi, no reflexo da água, que meus olhos brilharam por um segundo, como se refletissem luz de uma vela que não estava ali. O copo caiu da minha mão e se espatifou no chão. Naquela noite, travei todos os espelhos da casa com lençóis, até o pequeno do banheiro. Mas, mesmo sem vê-lo, eu sentia. É como quando alguém te observa pelas costas, mesmo no escuro. Era essa a sensação, constante. Dias depois, comecei a ouvir um som à noite, um sussurro vindo do quarto. Não eram palavras claras, mas um murmúrio contínuo, como quem tenta chamar, pacientemente, sem pressa. Eu me levantava, ia até a porta, e quando estava prestes a entrar, o som cessava. Uma noite, cedi e entrei. O espelho, mesmo coberto, se mexia. O lençol tremia como se alguém passasse a mão por dentro dele. Senti um arrepio subindo pela nuca, e, sem pensar, arranquei o pano. O vidro estava liso, limpo, intacto. Mas atrás de mim, no reflexo, vi algo se movendo. Uma sombra escura, alta, que não tinha rosto. Ela não estava no quarto, só no espelho. Parei, hipnotizado. Não é você, disse uma voz masculina grave, saindo de dentro do vidro. Mas vai ser. Afastei-me de costas até bater na parede, mas o reflexo continuava parado, olhando fixamente. O detalhe que mais me perturbou foi perceber que, mesmo me afastando, meu reflexo não diminuía de tamanho. Ele permanecia próximo, como se a distância física não existisse para ele. A partir daí, minha vida virou um arrasto. No trabalho, as pessoas notavam meu jeito estranho. Algumas diziam que eu olhava por cima delas, como se conversasse com alguém atrás. Minhas noites eram cortadas por sonhos em que eu estava preso do lado de dentro do espelho, batendo no vidro, enquanto eu mesmo vivia a minha vida no mundo real. Comecei a perder a noção de tempo. Um dia fui até o quarto e percebi que havia marcas de mãos no espelho, mas de dentro para fora. Eram minhas mãos e, ao mesmo tempo, não eram. Eram mais magras, ossudas e tinham arranhões nas unhas. O pior aconteceu numa noite chuvosa. Eu estava dormindo quando ouvi, nitidamente, um estalo. Corri até o quarto e vi o espelho rachado novamente, mas dessa vez a rachadura pulsava. Sim, pulsava, como se fosse um corte vivo. Do outro lado, meu reflexo estava sorrindo, mas não era o mesmo de antes. Seus dentes eram afiados e a boca se abria muito mais do que deveria. Ele colocou a mão no vidro e a rachadura se abriu como carne rasgando.
Um cheiro de ferro e podridão tomou o ar. Dei um passo atrás, mas senti algo me segurar pelo tornozelo. Olhei para baixo, uma mão fina e pálida saía de uma fenda menor no canto do espelho. Lutei, chutei, mas quanto mais me mexia, mais o vidro se partia, revelando uma escuridão líquida que se derramava para o chão. O reflexo falou de novo. 10 segundos. Foi tudo que eu precisei. Agora é a sua vez. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o meu próprio rosto, mas sem olhos, me puxando com força. Acordei na sala, sozinho. Tudo estava em silêncio. Fui até o quarto e não havia mais espelho. No lugar, só a parede nua. Por um momento, pensei que tinha sonhado tudo, até passar pelo corredor e ver meu reflexo na janela. Ele acenou para mim. Eu não acenei de volta. Agora, evito qualquer superfície que possa refletir minha imagem. Mas é inútil. Às vezes, em poças de água na rua, vejo aquele sorriso. Outras vezes, na tela preta do celular desligado, ele está lá, esperando. Tenho certeza que ele está cada vez mais próximo. Talvez, na próxima vez que você me ver, não seja mais eu. Se você tem um espelho trincado em casa, cubra ele agora. E por tudo que é mais sagrado, nunca conte até 10, olhando para dentro. Mas se quiser continuar ouvindo histórias que talvez você preferisse não saber, se inscreve no canal antes que seja tarde, porque se eu sumir, é ele quem vai contar a próxima.